Yemi e Ryeon são um casal que está muito apaixonado, embora sejam órfãos e tenham tido vidas muito difíceis. Ambos conseguiram se complementar, tiveram um relacionamento de muitos anos e pareciam almas gêmeas. Yemi nunca teve uma mãe, então seu sonho era se tornar uma. Quando contou isso para Ryeon, ele disse que ela seria uma boa esposa, mas nunca poderia ser uma boa mãe. Os órfãos, como eles, não conheceram o amor de um pai, por isso não podem dar algo que não tiveram, então nunca poderão ser bons pais. Isso fez com que Yemi o odiasse e o amaldiçoasse, dizendo que ele morreria sozinho na rua. Ryeon, por sua vez, sabia que não podia tirar o sonho dela. Como a amava muito, ele a deixou ir para que não se apegasse a ele. Disse que ela nunca poderia ser mãe e que já estava cansado dela, assim terminou o relacionamento com ela. Muito tempo depois, os dois seguiram com suas vidas. Ryeon tinha uma agência de recados, junto com seus assistentes. Eles se encarregavam de resolver alguns problemas das pessoas, por exemplo, protegiam os fracos e até cobravam dívidas. Um dia, uma cliente chegou com seus capangas. O trabalho era que Ryeon deveria roubá-la no dia do seu casamento, algo simples para ele. Mas o que ele não sabia era que o noivo era o príncipe, o líder da gangue mais perigosa de Gangnam. Por sua vez, Yemi estava noiva, em breve iria se casar com o herdeiro de uma família rica. Além disso, supostamente ela estava grávida de 8 semanas, esse foi o principal motivo para sua sogra aceitar o casamento. Naquele dia, Ryeon precisava cumprir sua missão na cerimônia. Todos os gangsters e mafiosos estavam muito felizes, mas no meio da celebração chegou Ryeon e disse: "Eu me oponho." Depois, ele bateu no príncipe e roubou a noiva dele. Todo mundo achava que era parte do show, até perceberem que o príncipe perdeu um dente. Quando tentaram detê-los, já era tarde demais. Depois de fugir, a noiva ficou tão impressionada que pediu a Ryeon para fugirem juntos, mas ele não ouviu porque desmaiou enquanto dirigia. Ao acordar, estava no hospital e seu assistente disse que sua cliente pulou antes e saiu correndo para o aeroporto. Ryeon não quer mais saber de nada, mas por causa do acidente fizeram exames e nos exames apareceu que ele tem mais de 15 tumores na cabeça. Como são muitos e estão muito grandes, não podem operá-lo. Ryeon se pergunta: por quê? Por que isso tinha que acontecer justamente com ele? O médico diz a ele que é algo muito raro e que provavelmente seja hereditário. Ryeon ri e diz que só pode ser uma piada, porque ele não conhece seu pai biológico e esse o condenou à morte. Yemi, por sua vez, está no mesmo hospital que Ryeon para fazer um check-up de rotina, mas a médica tem notícias muito ruins para ela. Yemi não está grávida e nunca poderá estar, pois está com menopausa precoce. Ela não entende nada, porque tem apenas 28 anos, ainda é muito jovem e precisa ter um herdeiro para poder se casar com o noivo. A médica diz que não há nada que possa ser feito. O caso dela é 1 em 1 milhão. Ao sair, Ryeon vê Yemi vagando sem rumo, então decide segui-la. Ela vai para a sala de velório para chorar, sem ser incomodada. Nisso, uma senhora se aproxima e diz para ela se acalmar, que as coisas podem ser piores. Ela, por exemplo, tem 7 filhos e acabou de descobrir que está grávida de gêmeos, então vai ter 9 no total. Yemi diz que não é justo, como uma mulher que não quer ter filhos acaba com 9, e ela, que só quer um, nunca vai poder tê-los. Por isso, ela sugere à senhora que lhe dê um dos filhos. A mulher se assusta e foge. Como não consegue ter um filho, Yemi começa a chorar mais alto e grita que não é justo ela ter menopausa precoce, que sua sogra vai expulsá-la e impedir seu casamento com o filho ao descobrir. Ao sair do hospital estava chovendo e Ryeon aproveita para lhe dar seu guarda-chuva, sem que ela perceba. Lá, ela recorda como o relacionamento deles acabou apesar do amor. Ambos estavam quebrados e não conseguiram seguir juntos. O príncipe, por sua vez, estava furioso porque sua suposta namorada saiu com ele apenas para roubar seu dinheiro. Mas ele era orgulhoso demais para admitir, então se recusava a acreditar. Por isso, acha que Ryeon estava por trás de tudo e promete acabar com ele. Dias depois, vemos que estavam fazendo os preparativos para o casamento de Yemi. Ela queria conquistar a sogra, mas a sogra não queria nem vê-la. Lembrava a todos que só aceitou o casamento porque carrega seu neto. Por isso, à noite, decide fugir antes de ser descoberta. Mas o namorado dela estava lá fora e disse que tinha algo muito grande e importante para lhe dar. Ele tinha comprado um par de sapatos muito especiais para ela. Por sua vez, Ryeon não sabia se devia casar com poucos meses de vida restantes.
De repente, ele vê um comercial da clínica que o concebeu, então decide procurar seu pai biológico. Antes de morrer, ele deixou tudo para trás e foi para a clínica. Ao chegar, ele nos conta sua trágica história. Acontece que seu pai tinha câncer testicular, mas seu sonho sempre foi ter um filho. Então, ele congelou seu esperma antes de fazer a quimioterapia e depois que se curou, usou o esperma congelado para a inseminação artificial. Foi assim que Hye-yeon nasceu. No começo, seu pai o amava muito e era muito carinhoso. Basicamente, era o pai perfeito. Mas todo esse amor desapareceu quando a clínica informou que havia trocado o esperma, quando trocaram a amostra. Ou seja, Hye-yeon não era seu filho biológico. Por causa disso, eles se afastaram dele e basicamente ele cresceu sem pais. As pessoas ficaram comovidas com sua história, até mesmo os médicos queriam saber quem foram os responsáveis quando ele disse que foi a clínica dele. Todos acham que é um erro, mas Hye-yeon diz que não há erro, porque ele é o rapaz da história. Depois ele faz uma grande confusão e ameaça o doutor para que lhe dê os nomes de seus possíveis pais. No começo ele se recusa, mas Hye-yeon diz que vai morrer em 3 meses e que pode levar alguns junto com ele. Se não cooperarem, o doutor fica assustado e lhe dá 5 possíveis candidatos ao mesmo tempo. Yemi estava prestes a se casar. A família do marido fez uma grande festa, mas Hye-yeon chegou antes para levá-la. Ele diz que sabe que ela está enganando eles e que é perigoso para ela ficar, já que se apegarem podem processá-la. Ou até coisa pior. Yemi diz que não, que seu novo namorado a ama e não vai deixar nada acontecer com ela. Hye-yeon estava prestes a desistir, mas justamente nesse instante o noivo de Yemi entra. Ao ver um homem com sua noiva, Yoon não consegue evitar suspeitar dele, mas Yemi esclarece tudo. Ela diz que se trata de seu irmão, do orfanato. E, incrivelmente, o noivo acredita em toda a história e até o convida para ficar para a celebração. Mas Yemi inventa uma desculpa para que ele vá embora e encerrar o clima desconfortável. De uma vez, Hye-yeon não quer ir embora. Ela pede repetidamente para que ele vá embora e nunca mais volte. Assim, ele estava decidido. Ele a segura pelos braços e começa a levá-la à força, enquanto uma mulher da família vê tudo por acidente. Hye-yeon bate na cabeça da moça e a deixa inconsciente, depois foge com ela. Horas depois, Yemi não aparece em lugar nenhum e todos acham que ela fugiu do casamento. Ao mesmo tempo, Hye-yeon para seu veículo e recebe uma ligação de seu assistente. Acontece que o príncipe e sua gangue o atacaram para que ele revelasse a localização de seu chefe. O assistente quer aproveitar para esclarecer todo o mal-entendido. Mas as coisas ficam ainda mais complicadas quando Hye-yeon confirma que sequestrou uma mulher. Mas a ligação tinha sido cortada porque ele percebeu que a garota estava fugindo a pé. Ela segue dirigindo como se tudo estivesse sob controle, mas Yemi tenta fugir pelo campo de arroz, obrigando Hye-yeon a ir atrás. Enquanto lutam, as duas caem na água. Mais tarde, ambas secam suas roupas, enquanto ela lembra do momento em que estava prestes a escapar. Quem a impediu foi seu noivo, achando que ela só queria dar um passeio. Foi aí. Ele entregou uns sapatos muito especiais que demonstravam todo o amor que sentia por ela. Por causa disso, ela não queria perdê-los. Como Yemi não sabe onde está, não tem outra opção a não ser seguir o jogo do ex, porque mesmo que queira, não pode escapar. Enquanto isso, Yoon estava muito deprimido. Todos na família dela acham que ela fugiu com um desconhecido, mas sua segunda mãe revela para eles que, na verdade, ela foi sequestrada. A mãe de Yoon era quem mandava na família, então todos seguiam suas ordens, inclusive Yoon. Apesar de ter 40 anos e ser o próximo líder daquela família, ele era um homem fraco, que sempre teve tudo e, por causa disso, seguia todas as ordens da mãe. Durante a reunião de família, todos acusam a mãe de Yoon por permitir que uma órfã se integrasse à sua distinta família. Em um descuido, Yoon tenta procurar sua noiva, mas sua mãe o impede dizendo que ela vai cuidar disso. Enquanto isso, Hye-yeon e Yemi continuam seu caminho. Ela tenta escapar pela janela de um banheiro público, mas seu ex a conhece tão bem que consegue prever todos os seus movimentos. Até mesmo dentro de uma loja de roupas, onde ela quase rouba o celular da dona do local. Embora Yemi também tivesse seus truques, porque conseguiu fazer uma ligação enquanto se trocava, mas como seu noivo não atendeu, ela só conseguiu deixar uma mensagem de voz. Horas depois, Yoon ouve a mensagem com a localização de sua noiva e, sem hesitar, reúne coragem e sai para resgatá-la. Ao mesmo tempo, Yemi e Hye-yeon chegam a um restaurante, mas o objetivo não era comer, e sim o dono do local. Ele era um dos 5 candidatos a ser o pai biológico de Hye-yeon.
Como tinham chegado um pouco tarde, inventam a desculpa de que Yemi estava grávida e com desejos. O senhor gentilmente aceita preparar um prato para elas. Ao conversar, Rieyon descobre que o homem teve um leve derrame cerebral e, por causa disso, seus filhos vieram para ajudá-lo. Todos pareciam uma grande família feliz. Rieyon aproveita que ele está distraído e pega uma mecha do seu cabelo para poder fazer o teste de DNA. Mas era para provar que ele era realmente um bom homem. Ela diz que perdeu a carteira e que não poderá pagar. Ele gentilmente os deixa ir e diz que podem pagar depois. Depois, Rieyon continua se aproveitando dele e pede para deixá-los dormir lá. O senhor, com gentileza, aceita e os deixa passar a noite. Depois, Rieyon recorda algo do passado. O momento em que ela estava em um dos seus trabalhos especiais, enquanto realizava um dos seus trabalhos especiais, pilotava sua motocicleta debaixo de chuva. Por acidente, ela colide com um carro, mas não foi nada grave. O casal a bordo desce para ver o que aconteceu, mas para sua surpresa, o motorista era o pai que a criou. O senhor o reconhece e o chama pelo seu primeiro nome. Aqui vemos um pouco da história entre os dois no passado. O senhor era um pai muito amoroso. Sempre que chegava em casa, dava um forte abraço em seu filho. Mas todo esse amor desapareceu quando descobriu que ele não era seu filho biológico. Agora que eles se reencontraram, o pai de Rieyon entrega um cartão de visita da sua empresa e depois pede o dela, para que possam manter contato. Ele fornece o contato da empresa e diz que ela pode ligar caso precise de trabalho. Instantes depois, ela descobre que seu pai tinha outra filha. Por causa disso, Rieyon se sente mal e pede ao pai que não vá embora. Esse era um dos recuerdos mais dolorosos e ao mesmo tempo mais românticos que ele tinha. Porque naquele dia, depois de tudo o que aconteceu, ele conheceu Yemi no presente. Yemi o ouviu sonhar, então tenta consolá-lo. Depois ela tropeça, Rieyon rola sobre ela e parece que vão se beijar, mas Rieyon tinha outros planos. Discretamente, ela amarra as mãos dela na cama para que não tente mais escapar. Mais tarde, Rieyon entrega o cabelo do possível pai biológico dela. Supostamente, ela terá os resultados do DNA em apenas 24 horas. Ao voltar ao restaurante, ela percebe que aquela família amorosa não era o que parecia. Os irmãos brigavam para vender o local, já que o pai deles estava velho e logo partiria desta para melhor, então eles discutiam para vender o restaurante e dividir a herança. Enquanto isso, Yemi continuava presa no quarto e gritava bem alto por socorro, mas ninguém a ouvia, pois os filhos discutiam ainda mais alto. Desesperada, ela tenta fugir, mas Rieyon chega nesse instante. Eles discutem e lembram do término, passando a se acusar de terem acabado com o relacionamento. Rieyon diz que foi ela quem o deixou, mas seu ex responde que foi ele. Rieyon repete novamente que foi ela quem terminou, mas Yemi admite que fez isso esperando que ele a impedisse. Essa discussão os faz lembrar do passado. Após o acidente de Rieyon com o pai, ele conheceu Yemi, que se preocupou ao vê-lo ferido. Quando se encontraram? Foi amor à primeira vista, embora para o azar deles não trocaram contatos. Mas Rieyon fez de tudo até chegar à creche onde ela trabalhava. Ela ficou muito feliz por ele tê-la encontrado e assim começou a história de amor deles. Ao mesmo tempo, a mãe de Yoon recebe a informação de que seu filho fugiu, mas ela já sabia disso, inclusive tinha enchido o tanque do carro dele para que ele não ficasse parado. Yoon passa a noite fora e enquanto dorme no carro, um policial o encontra. Yoon aproveita e explica tudo sobre o sequestro de sua noiva e faz a denúncia correspondente. Na hora de descrever o sequestrador, os policiais percebem que ele é bonito demais. Por isso eles acham que, na verdade, sua noiva não foi sequestrada, mas sim fugiu com ele e deixou Yoon para trás. No dia seguinte, Rieyon paga ao seu possível pai mais do que devia, como forma de agradecimento por ele ter lhe oferecido uma refeição. Mais tarde, Yemi reclama porque está faltando um dos seus sapatos. Rieyon mente e diz que ela perdeu, mas, na verdade, ele jogou no telhado. Depois vemos que chega um corretor de imóveis. Os filhos discutem para ver quem vai ficar com a casa. Principalmente, Rieyon se sente frustrado porque seus filhos queriam se aproveitar do pai dele. Por isso ele diz a eles que é um dos irmãos e, consequentemente, tem direito a uma parte da herança. Isso provoca uma briga entre os filhos e Rieyon, já que eles não achavam justo dividir a herança com alguém desconhecido. Ao ver toda a confusão, o comprador foge do local, mas encontra em seu carro um dos panfletos com a imagem de Yemi.
o comprador as reconhece e rapidamente liga. Senhor sai e defende seus filhos. Hae-yeon tenta explicar para ele que seus filhos estão o enganando, mas o Senhor não lhe dá atenção. Yemi decide fingir e se joga no chão com uma suposta dor de estômago, mas ninguém lhe dá atenção. O Senhor revela para eles que já sabia de tudo. Mesmo assim, ele estava feliz porque seus filhos tinham ido visitá-lo e ele gostava muito de ter uma família feliz, mesmo sabendo que seus filhos estavam fingindo. Hae-yeon queria dizer a ele que também poderia ser seu filho, mas recebe uma mensagem onde é revelado que ele não era seu pai biológico. Depois, Yoon chega ao restaurante, mas Hye-yeon e Yemi já tinham ido para o local. A gangue do príncipe também chega e diz ao senhor que estão procurando por Hye-yeon, a família do senhor. Eles estavam muito irritados, até queriam brigar com os membros da gangue, mas ainda bem que a polícia chega e prende todos os membros da gangue, mesmo que eles não tivessem feito nada de errado. Enquanto o policial tenta prendê-los, Yoon aproveita e rouba uma viatura para continuar procurando sua noiva. Depois de dirigir um pouco, ele consegue encontrá-los. Yemi lutava com Hye-yeon, Yoon aproveita e avança. Mesmo assim, Hye-yeon parecia calmo, como se tivesse tudo sob controle. Em seguida, o carro quase sai da estrada, mas Yoon não conseguiu frear a tempo, então bateu a viatura no carro de Hye-yeon, conseguindo assim pará-lo. Apesar de terem sofrido um acidente, o carro de Hye-yeon sai do terreno, Yoon aproveita e corre para resgatar sua noiva, assim começa um confronto para recuperar a Felon. Ele faz a garota de refém, enquanto Yoon o aponta com um taser. Em um momento de distração, Yemi aproveita e se liberta, Yoon dispara, mas nada acontece. Confuso, ele continua atirando e ao verificar a arma por engano, acaba atirando na própria perna. Yemi se irrita e ataca Hye-yeon, mas ele se descontrola e começa a sangrar pelo nariz, depois desmaia. Mais tarde, Hye-yeon acorda sozinho, achando que Yemi o havia abandonado. Por sua vez, a gangue do príncipe foi presa e estava na mesma cela que Yoon. Ele havia sido preso por roubar a viatura. Aqui descobrimos por que Yoon era tão apaixonado por Yemi. Não foi um relacionamento fácil, os dois tiveram que lutar muito para ficarem juntos. Acontece que Yoon estava noivo de outra garota, mas ele cancelou o noivado ao se apaixonar por Yemi. Isso despertou a fúria de toda a família dele, já que achavam que Yemi era uma interesseira. Além disso, como ela era órfã, não a queriam em sua linhagem, mas Yoon estava tão apaixonado que fez uma greve de fome na frente de toda a família. Ele suportou a chuva e o frio por dias e disse que não iria parar até que sua mãe aceitasse Yemi. Depois de horas, Yemi corre para detê-lo. Ao ver isso, a mãe de Yoon ficou comovida, mas isso não foi suficiente para aceitá-la. Por isso, Yoon revelou que Yemi estava esperando um filho dele e que por causa disso, eles não tinham outra opção a não ser se casar. Ao ouvir isso, a mãe dele não teve outra escolha a não ser aceitá-la. Agora descobrimos o que aconteceu. Depois da briga, Yemi estava com os dois desmaiados. Por isso, ela levou Hye-yeon arrastado, deixando seu noivo sozinho na delegacia. Yoon esperava por alguém que viria buscá-lo, um sujeito misterioso que sua mãe havia enviado. De repente, o telefone toca e Yemi liga dizendo que tem medo da mãe descobrir tudo. Além disso, ela aproveita e conta toda a verdade. Diz que todo esse tempo ela o estava enganando, que ela não pode engravidar. Yoon diz que não se importa e pede que ela diga onde está para resgatá-la, mas ela desliga. A polícia detecta que a ligação foi feita de um telefone público a apenas meia quadra dali. Mas quando saem, já era tarde demais e Yemi já não estava mais lá. Por causa disso, Yoon pensa que sua noiva foi realmente sequestrada. Furioso, ele faz um escândalo na delegacia. Isso faz com que ele ganhe o respeito da gangue do príncipe, mas todos ficam em silêncio quando finalmente o sujeito misterioso chega. Ele se chama Johan, um cara durão e misterioso. Mais tarde, ele entrega uma pasta para Yoon, onde está toda a informação sobre Hye-yeon. Lá aparece seu nome verdadeiro e também que era verdade que ela era órfã. Mas havia fotografias que indicavam que eles não eram irmãos de orfanato, e sim ex-namorados. E nas fotos também dava para ver que Yemi não estava tão sequestrada assim. Digamos que, enquanto Johan dirige, Yoon faz uma tentativa patética de fugir, sai do carro e o engana para roubar as chaves. Mas Johan estava preparado, ele já tinha tirado as chaves antes de sair do carro. Surpreendentemente, Johan entrega as chaves para Yoon. E
em vez de impedi-lo, entra no carro com ele para acompanhá-lo na busca por sua noiva. Enquanto isso, Hae-yeon revela para Yemi que vai procurar seu pai biológico, embora não conte que tem uma doença terminal. Mas de repente, seu estado piora e ela desmaia no banheiro. Por outro lado, Johan havia encontrado o paradeiro da noiva de Yoon. Os dois partem imediatamente. Yemi e Hye-yeon estavam se divertindo muito, como se todo esse tempo tivessem sido um casal. Nesse instante, Hae-yeon recebe uma ligação de seu assistente, onde ele revela que a gangue do príncipe estava procurando por ele, supostamente por ter raptado a noiva do líder. Eles não sabem que ela fugiu do país. Encurralado, ele só pode ligar para Won-suk. Ela conta que seu assistente se juntou à gangue do príncipe e que parece que o traiu. Mas isso não era totalmente verdade. E ele estava trabalhando com eles contra a própria vontade. Mais tarde, o príncipe descobre a ligação, porque havia hackeado o telefone do assistente. Por tê-lo traído, eles o amarram nos trilhos do trem, fazendo-o acreditar que iriam eliminá-lo, mas só queriam assustá-lo para que agora realmente ficasse do lado deles. O assistente se urinou nas calças e prometeu servi-los fielmente. Depois ele fala com alguém que sabia onde Jaejeon estava, que diz que Jaejeon pediu vários endereços. O assistente pede o próximo. E assim, eles poderiam se adiantar. Enquanto isso, Yemi e Hae-yeon chegam a um lugar nos arredores onde está o segundo candidato, um eremita que vive sozinho nas montanhas e que não gosta de receber visitas, sem rodeios. Yemi explica que seu propósito é descobrir se ele é o pai biológico de Hae-yeon. O senhor no começo não entende e pergunta quem é a mãe dela, mas depois Yemi explica que ela nasceu de uma doação de esperma, então ele a recebe gentilmente. O homem conta que era um dançarino apaixonado, mas depois de perder sua parceira, nunca mais voltou a dançar porque não conseguiu se conectar com mais ninguém. Para evitar o silêncio constrangedor, Yemi revela que é uma excelente dançarina e se oferece para dançar com ele. Os dois se divertem muito, mas isso não agrada a Hye-yeon, então ela desliga a música. Por sua vez, Johan e Yoon viajam sem dizer uma palavra. Yoon tenta puxar conversa, segura a mão dele e parte do seu corpo. Como é médico, ele diz que Johan está muito tenso e que precisa se cuidar. Mas isso só faz com que Johan se sinta ainda mais desconfortável. Agora descobrimos por que o sonho de Yemi era ser mãe. Por ter passado toda a infância no orfanato, ela nunca conseguiu ser adotada. Por mais que se esforçasse, os pais que iam lá sempre escolhiam outras crianças. Ela chegou até a mudar sua personalidade para ser escolhida, mas fracassou em todas as tentativas. Isso gerou nela um vazio emocional. Por isso, desde pequena ela disse para si mesma que se não tivesse uma mãe, então se tornaria a melhor mãe do mundo. Mas quando ela compartilhava seus sonhos, todos os outros zombavam dela. Voltando para Johan e Yoon, eles continuavam procurando por Yemi. Como já estava tarde, ambos entram em um motel barato, mas no quarto só havia uma cama com um design bem romântico. Além disso, as paredes eram muito finas e dava para ouvir os sons do amor vindos dos outros quartos. Do lado, Johan, irritado, bate na parede e diz para eles ficarem quietos, para que possam dormir mais tarde. Hae-yeon acorda de madrugada porque estava com fortes náuseas e procurava seu remédio por toda parte. Até que o homem das montanhas aparece com os comprimidos, Hae-yeon toma um deles e quer deitar. Mas o homem tenta se conectar com seu possível filho, então o leva para comprar peixe de madrugada. Durante o passeio, o senhor faz de tudo para conhecê-lo melhor, chegando até a segurá-lo pela mão para evitar que ele se machuque. Sempre que podia, ele dizia aos bebês se eram seus filhos bonitos e todos respondiam que se pareciam muito. Eles até chegaram a ter uma briga de pai e filho contra alguns pescadores que queriam enganá-los. Mas Hye-yeon era muito mais forte do que todos os outros e os derrota sem muito esforço. Mais tarde, os dois comem algo do que compraram. O homem se embriaga e revela a ela que, devido aos remédios, sabe ter pouco tempo de vida. Ele revela a eles que também teve câncer na cabeça, mas fez quimioterapia e conseguiu se curar. Por causa disso, ele se sente culpado por ter passado isso adiante? Ao ouvir tudo isso, Hye-yeon fica comovido, mas como não quer parecer fraco, se afasta dele. Nesse momento, Yemi também acorda e percebe que estava sozinha em casa. Curiosamente, ela estava preocupada em ser abandonada. Embora sinta alívio ao encontrar a mala do seu ex, isso a faz perceber que realmente quer estar com ele.
Yemi se recusa a aceitar isso, então toma coragem e tenta fugir entrando na montanha. Mas ele tropeça porque estava tudo muito escuro, então decide ir embora no dia seguinte. Por sua vez, Yun consegue se comunicar com o assistente de Haeyeon, que pergunta por seu chefe, mas Yun pergunta pelo nome verdadeiro dele, nome que o assistente não conhecia. Ele procura sua namorada, mas o assistente diz não saber de quem se trata. Yun então liga para a maestra proprietária e pergunta se ela conhece Cha Seong-hyuk. Ela está meio dormindo, então diz que ele é seu chefe e que pare de incomodá-la. Isso esclarece tudo. A mulher sequestrada não era mais a namorada do príncipe, então eles estavam procurando a pessoa errada. Ele junta todas as peças e decide falar com o príncipe, explicando que a garota que Haeyeon tem não é sua esposa, mas sim outra mulher. No começo, o príncipe parece acreditar nele, mas diz que isso só o faz parecer um idiota. Fica irritado. Ele apunhala sua perna e depois deixa claro que, mesmo assim, Haeyeon havia arruinado seu casamento. Conspirou com sua noiva para roubar seu dinheiro e, além disso, manchou sua honra. O ajudante teme por sua vida e promete ajudá-lo a se vingar. Depois, ele recebe outra ligação de Yun, implorando para que lhe dê o endereço para encontrar quem sequestrou sua noiva. Mas o ajudante o alerta de que há pessoas perigosas que também estão atrás dele. Mesmo assim, Yun quer encontrar sua noiva e o ajudante quer um pouco de dinheiro. Os dois dão um jeito de se encontrar e conseguem conversar sem serem descobertos. Eles combinam se ajudar mutuamente para conseguir isso? Para o azar deles, a gangue do príncipe reconhece Yun, mas, felizmente, não desconfiam de nada, apenas o incentivam e desejam boa sorte para encontrar sua noiva. Enquanto isso, na cabana, o homem das montanhas sai para trabalhar e pede para Yemi ficar mais alguns dias. Ele não se importa se o resultado do DNA der negativo. Ele se afeiçoou a Haeyeon e pensa em tratá-lo como se fosse seu filho. Yemi aceita e promete convencê-lo a ficar mais alguns dias. Yemi está na cabana, encontra-se em um lugar que não é seu. A garota que está lá também sente que não pertence ao lugar e a garota que foge grita por ajuda. À distância, seu noivo consegue ouvi-la, já que também estava nas montanhas. Yemi volta para a cabana para acordar Gaeon e assim fugirem juntos. Felizmente, ainda tem tempo. Eles tinham tempo para escapar, mas no momento de pegar suas coisas perceberam que o senhor havia roubado todo o seu dinheiro. Para piorar tudo, tanto a gangue do príncipe quanto Jun chegaram ao mesmo tempo na cabana, e o príncipe percebe que estão procurando pela mesma pessoa. Jun deixa claro que só quer ver sua namorada, mas o príncipe diz que ele deve esperar até que termine com Haeyeon. Como não chegam a um acordo, Jun toma coragem e enfia uma agulha debaixo do nariz dele. Ele avisa para não se mexer, pois se tentar, vai deixá-lo paralisado do pescoço para baixo. O príncipe ordena aos seus homens que se rendam, mas depois de revistarem a cabana, percebem que não havia ninguém lá. Além disso, Jun diz que a história da agulha era mentira. O príncipe estava prestes a bater nele. Mas, de repente, Haeyeon o chama, diz que está cansada e que o espera no terminal, para acabar com tudo de uma vez. Mas Haeyeon estava em outro lugar, entra em um container onde se esconde um cassino clandestino. Lá o Senhor das Montanhas estava apostando o dinheiro que havia roubado. Haeyeon o pega e lhe dá uma boa surra. O senhor diz que ela deveria estar agradecida, já que esse dinheiro não é roubado, mas sim o pagamento por ter fingido ser seu pai. Isso faz com que Haeyeon fique ainda mais irritado, mas ele não o agride, porque se sente muito triste, já que chegou a vê-lo como um pai, pelo menos por um momento. Depois, ele o deixa inconsciente e sai dali para fora. Haeyeon, cansado de tudo, diz para Yemi fugir e recuperar sua vida, mas ela se recusa de a deixá-lo, dizendo que já é tarde demais para isso. Depois, os dois têm seu primeiro beijo romântico desde que ele a sequestrou. Enquanto isso, Jun os observa de longe e seu coração se parte em 1000 pedaços. Johan, como um bom amigo, cobre os olhos dele para que ele não continue sofrendo. Apesar de se sentir traído, Jun corre até Haeyeon e o golpeia com toda a sua fúria. Depois, ele abraça sua filha. E depois a abraça. E depois vai até ela. E depois ele enfrenta a morte. Depois vai até a morte. E depois encara a morte. E depois se coloca diante da morte.
Assim ajuda Jun e sua noiva a escaparem. Hyeon liga o barco, mas deixa Jun para trás. Ele não quer se afastar de Emi, então corre e se joga na água para ir atrás dela. Jun queria cumprir sua promessa a qualquer custo, aquela promessa de ir atrás dela, aconteça o que acontecer. Mais tarde, vemos os três na beira do mar. Jun acorda ao lado de Emi, que já estava desperta, embora Hyeon ainda estivesse inconsciente. Jun aproveita isso, pega sua noiva e sai correndo, mesmo que ela não quisesse deixar seu ex para trás. Minutos depois, Emi rejeita Jun, diz que não pode ir com ele e volta para procurar Hyeon. Mas Jun também volta com ela, já que não se importa de ter sido rejeitado. Ele diz que vai procurá-la, como prometeu. Por causa disso, Emi não tem outra escolha a não ser contar toda a verdade. Ela toma coragem e confessa que tem menopausa precoce, e por isso eles não podem ficar juntos. Ao ouvir isso, Jun ri e pergunta se é só por isso. Ela diz que sim, que a mãe dela não vai permitir que ele se case com uma mulher que não pode ter filhos. Mas Jun deixa claro que não tem interesse em ter filhos. Ele não se importa em continuar o legado da família. Está até disposto a dizer que é estéril só para ficar com ela. De repente, Hyeon aparece, ele estava observando os dois e avisa que o barco em que fugiram afundou. Ele teve que nadar com os dois para salvá-los. Depois, ele revela que eles estão em uma ilha deserta, sem sinal e isolados de todo o mundo até que alguém os encontre. Por outro lado, a mãe de Jun tenta se comunicar com seu filho, mas infelizmente não consegue. Uma das mulheres lhe dá um mau presságio, dizendo que tudo isso se tratava do fim da linhagem. A mãe de Jun chora desconsolada e implora aos deuses para que isso não aconteça. Johan ficou ferido, mas conseguiu vencer a luta contra os membros da gangue. Assim que teve a oportunidade, ele entrou em contato com a mãe de Jun e disse que perdeu o filho dela. Mesmo assim, ela agradece e pede para que ele se cuide. Enquanto isso, na ilha, os três precisam fazer uma aliança para poder sobreviver. Por isso, Jun e Hyeon declaram uma trégua. O herdeiro tenta manter a melhor aparência e esquecer tudo, mas descobre que eles não são apenas amigos, e sim ex-namorados. Ele não gosta nada disso, mas pelo bem de Emi, decide se controlar. Depois, conversa com Hyeon e como não se dão bem, acabam saindo no tapa. Ainda bem que Emi chega e os interrompe, dizendo que está na hora de comer. Então ela cozinha o que eles pescaram, enquanto todos comem e conversam. Emi e Hyeon tinham muita química. Os dois riam como se fossem realmente namorados, algo que nunca aconteceu com Jun. Eles nunca chegaram a ter essa química. Depois, Jun leva Hyeon embora. Mas não era para brigar, era para ir ao banheiro sem deixá-lo sozinho com sua noiva. O herdeiro estava com dor de barriga. Acontece que ele não pode comer mexilhões. Ele só tinha comido, só tinha servido. Isso comove Hyeon, mas antes que ela diga qualquer coisa, ele tem uma recaída. Jun era médico tradicional, então ele pega suas agulhas e o atende. Quando ele acorda, Jun diz que já sabe a gravidade da sua condição. Hyeon conta a ele que é pior do que imagina e que só lhe restam 3 meses de vida. Mais tarde, Hyeon pede para Emi acompanhá-lo, mas ela se recusa a ir com ele. Ela não quer ir a lugar nenhum sem seu noivo. Quando ela se afasta, de repente o príncipe aparece e o ataca. Ambos começam a lutar. Hyeon consegue derrubá-lo, mas devido aos golpes ele tem outra crise e já não consegue se defender. O príncipe se levanta e quando está prestes a acabar com ele, Emi o ataca por trás, embora o golpe não seja suficiente para derrotá-lo. Quando o príncipe tenta atacar Emi, Jun o derruba com um bastão. O príncipe era mais duro que uma tartaruga e se levanta de novo como se nada tivesse acontecido. Por causa disso, os três o empurram e ele cai batendo a cabeça. Agora, finalmente ele fica inconsciente, mas quando os outros se levantam, Emi estava no chão com uma faca cravada no ventre. Felizmente, ela ainda estava viva, mas em estado muito grave. Ainda bem, um barco da polícia chega bem na hora e assim conseguem salvar a vida dela no hospital. Jun e Hyeon aguardam na sala de espera, então a mãe de Jun chega e exige que ele esqueça Emi. Mas seu filho se recusa e começa a tirar a roupa em público. Ele diz que não tem medo de manchar a honra da mãe. Ela desiste e aceita deixá-lo em paz. Por enquanto, Hyeon acaba na casa de Won-suk. Ela estava muito triste, lembrando dos momentos com Emi, lamentando tudo o que aconteceu.
Agora, a única coisa que ele tinha dela era o sapato que ela deixou na ilha. Won-suk tenta tirar dele, mas ele se recusa a soltar. Ao mesmo tempo, o príncipe havia sobrevivido, mas felizmente foi preso. O assistente, por sua vez, ao se libertar, vai até a família de Jun para contar toda a história de como ajudou a salvar sua vida. E a de Yemi revela a eles como colaborou com ele, trocando informações e compartilhando sua localização por GPS. Depois descobrimos que a assistente da mãe era a segunda esposa da família. Isso quer dizer que havia uma terceira e uma quarta esposa que não suportavam o filho da primeira esposa. Foi por isso que a mãe de Jun o protegeu tanto. O assistente queria falar com a mãe do herdeiro, mas os guardas dela não deixavam, então ele não conseguia receber seu pagamento, e acabam expulsando ele do lugar. Em seguida, o assistente procura a proprietária para relatar toda a história. Ele conta também que a garota que foi sequestrada é a ex-namorada de Hye-yeon. Won-suk não esperava por isso. Agora entende por que Hye-yeon estava daquele jeito? Depois, o assistente pede um emprego para ela, mas ao verificar a cama, encontra seu ex-chefe escondido debaixo de uma pilha de sapatos e roupas. Envergonhado. Ele foge dali porque tinha falado mal dele. Enquanto isso, na casa de Jun, sua mãe havia ordenado a todos os seus funcionários que não deixassem seu filho entrar, ou eles seriam demitidos. E ela estava se recuperando em um quarto especial. Por causa disso, Yun faz de tudo para vê-la, mas todas as suas tentativas são frustradas. Mais tarde, a segunda esposa chega com um prato de comida e pede a Ji-ho para deixá-la entrar. Quando a esposa entra, Yun estava escondido debaixo do vestido dela. Assim, finalmente consegue ver Yun e lhe dá seus remédios para que se recupere. Hye-yeon busca o sapato de Yun, que guardava como lembrança. Mas parece que Won-suk tinha jogado fora. Por isso ela procura desesperadamente entre o lixo, mas Won-suk estava com ele em suas mãos. Essa cena dela revirando o lixo faz com que ela se lembre de quando o conheceu há muitos anos. Em um inverno frio, Hye-yeon revirava o lixo procurando comida. A mulher teve pena dele e deixou comida na porta dele. Dia após dia, ela deixava um prato diferente. Depois de um tempo, ela disse que chega de comida de graça e o levou para sua empresa, onde lhe deu trabalho. Desde então, ela o criou e, basicamente, ele se tornou seu filho. Assim, eles formaram um vínculo além do sangue e foi ela quem o apoiou para que ele criasse sua própria empresa. Algum tempo depois, Yemi acorda e a mãe de Jun estava bem na frente dela. Yemi tenta se desculpar por tudo o que aconteceu. A mãe de Jun exige que ela vá embora e que esqueça seu filho para sempre. Assim, ela não continuará causando danos à sua família. Depois, Jun conversa com sua mãe e tenta convencê-la de que está apaixonado por ela e que nada mais no mundo importa para ele. Mas a senhora não cede, proíbe o relacionamento dele com ela. Yemi volta a vir a conversar com a mãe de Jun, pede desculpas por tudo o que aconteceu e aceita se afastar dele. Mas ela pede que trate melhor seu filho, já que tem um temperamento muito forte e é exigente demais com ele. E isso faz com que conquiste seu respeito. Ainda assim, a mãe de Jun não a quer em sua família. Hye-yeon, por sua vez, soube que Yemi havia acordado, então está a caminho para vê-la. Antes de entrar, ela se arrepende por sentir culpa por tudo os que fez ela passar. Antes de partir, Hye-yeon fala com Jun, pede desculpas, diz que ele é um bom homem e entrega o sapato de Yemi para que ele o dê a ela. Descobrimos que esses sapatos, na verdade, salvaram a vida dela, porque ao tê-los com ela, bloquearam parte da faca. Mais tarde, Yemi chega à casa de Won-suk, mas encontra Hye-yeon e uma mulher de roupa íntima. Isso faz com que ela pule em cima dele para morder seu nariz. Yemi e Hye-yeon acabam causando um caos na casa de Won-suk. Inclusive, ela acaba se machucando. Quando tudo se acalma, Yemi diz que está brava por ele ter desistido de buscar seu verdadeiro pai. Em seguida, pede desculpas pelo ataque, dizendo que foi por ciúmes. Ao vê-lo com outra, ela reclama com a mulher por se envolver com alguém bem mais jovem. Ironicamente, ela só é 12 anos mais velha, a mesma diferença de idade entre Yemi e Jun. Ambos saem do apartamento e Yemi pede desculpas pelo ataque e por toda a confusão que causou. À tarde, Hye-yeon chama um táxi, coloca Yemi e ao invés de entrar pede ao motorista que a leve para casa. Instantes depois, vemos que Yemi volta, joga o sapato que Hye-yeon tinha lhe dado, e Yemi pede uma explicação sobre os sentimentos dela, mas ele finge que não se importa. Ela continua discutindo, mas Hye-yeon permanece distante. Após vários comentários,
Hye-yeon coloca o sapato nela e pede que cada um siga seu caminho. Isso destrói Emi e ela acaba chorando, mas Hye-yeon fez isso para protegê-la, porque literalmente ele já não tem mais nada para oferecer a ela. Depois, vemos ele deprimido na casa de Won-suk. Ele não sabia se fez a coisa certa, mas se passaram 30 minutos e uma tempestade foi anunciada. Isso preocupa Hye-yeon, pois ele a conhecia bem e temia que ela ainda o esperasse. Então, ele vai procurá-la. Pensando que ela ainda estava chorando por aí, de repente ouviu uma ambulância. Isso faz com que ele pense o pior. Ele a procura por toda parte, mas não a encontra. Emi volta para sua antiga casa, que estava prestes a ser demolida. E para sua surpresa, ele a encontra lá, toda molhada pela chuva. Hye-yeon já não consegue mais reprimir o que sente. É por isso que eles acabam ficando sem distância. Depois eles se lembram de um momento especial do passado. Acontece que Emi nunca soube qual era sua data de aniversário. No orfanato deram para ele a mesma data em que foi abandonado. Como isso não lhe parecia certo, ele comemorava o aniversário em um dia diferente a cada mês. Hye-yeon prometeu descobrir sua verdadeira data de aniversário ao notar que tinham histórias parecidas, questionando se ele acertaria algum dia. Ele lhe deu um anel feito com o metal de alguns raios, como símbolo de que a protegeria de todo o mal. Mas quando se separaram, ela jogou fora o anel. Hye-yeon havia escondido os anéis no aquário, que quebrou quando a noiva do príncipe entrou à força em sua casa. Mas agora, ambos haviam encontrado os anéis, por isso os colocaram novamente. Na casa de Yoon, preparavam uma celebração em família, mas ele seguia deprimido. Sua mãe então decide que ele faça os votos. Embora no começo ele faça bem, no final acaba falando o quanto sente falta de Emi. Isso incomoda ainda mais sua mãe. Ela quer usar a celebração para que seu filho se distraia, mas ele não sai do quarto. Por isso, furiosa, ela vai com um balde de água para acordá-lo, mas por causa do peso acaba machucando as costas. A segunda esposa quer que ela peça ajuda ao filho, mas ela se recusa e quer ir a um hospital. Ele não consegue tratá-la. Depois, Hye-yeon recebe uma mensagem final como se fosse morrer. Ela decide quebrar a regra de não procurar pessoas e aceita ajudar uma menina a encontrar seu irmão, Hye-yeon. Ele a vê e ao ouvir o nome do irmão, percebe que a menina o procurava. Era sua irmã por parte de pai. O produto da inseminação, com a amostra 139, a menina conta para ele que seus pais vão se divorciar. Por isso, sua mãe foi embora na terra e seu pai não se preocupa com ela. Então ela decidiu ir para a Inglaterra com a mãe. Mas ela se sente culpada por deixar o pai sozinho, por isso procura o irmão para fazer companhia a ele. A menina mostra o cartão do negócio de recados. Hye-yeon pega e rasga. A menina chora porque pegou esse cartão da mesa do pai e agora não poderá devolvê-lo. Hye-yeon, como bom irmão, leva ela ao ponto de ônibus, mas nunca revela a verdade. Após a partida da menina, ele encontra sua assistente. Ele sabia de tudo, tinha planejado o encontro com a irmã para que pudessem se conhecer. Hye-yeon não estava bravo, pelo contrário, agradeceu por ter apresentado sua irmã a ele. Depois, os dois vão jantar e o assistente conta que localizou o terceiro candidato do pai dele, um sujeito importante, dono de uma farmacêutica. Antes que pudesse continuar, Hye-yeon sofre outro ataque, mas todos acham que ele só estava bêbado, sem se preocupar. Ele quer ir para a casa de Won-suk, mas ela não estava, tinha saído com Emi para cobrar algumas dívidas. Hye-yeon tenta abrir a porta, mas não lembra a senha. Seu cérebro já não estava funcionando direito, ainda bem que, nesse instante, as duas chegam. Hye-yeon, irritado, acusa Won-suk de envolver Emi nesse mundo vulgar das cobranças. Ele diz que ela não deve levar Emi para aquele chiqueiro, pois o local é perigoso. Isso deixa Won-suk deprimida, já que foi esse negócio que permitiu criá-lo. Depois, os três vão ao apartamento. Quando Hye-yeon melhora, ele pede desculpas por ter sido grosseiro, fazendo uma dancinha engraçada que fazia na juventude. Enquanto isso, Yoon estava patrocinando a celebração, mas fica paralisado ao ver o reflexo de sua ex-noiva. A celebração continua, mas tudo dá errado por causa da falta de jeito de Yoon. Isso parecia um mau presságio dos ancestrais. No dia seguinte, Yoon decide sair de casa, deixa uma carta se despedindo da mãe e pedindo desculpas por não ser o que ela esperava. Por sua vez, Hye-yeon e Emi participam de uma cerimônia empresarial onde veriam o terceiro candidato. Ao ficarem frente a frente com ele, tentam improvisar um plano para conseguir a amostra de DNA, mas Hye-yeon se sente mal e tenta sair dali.
Yemi não quer sair de mãos vazias, então se adianta e tenta pegar um fio de cabelo dele, mas acontece que o empresário era careca e ela só pega a peruca dele. Quando Yemi se vira, encontra seu namorado caído no chão. Mais tarde, no hospital, a verdade vem à tona. Yemi e Won-suk ficam sabendo sobre a bomba relógio que Hye-yeon tinha na cabeça. Won-suk pede ao doutor para salvar seu filho. Em troca, eles darão tudo o que Yemi tem. Mas o doutor diz que não há nada que possa fazer. Só um milagre poderia salvá-lo. Yemi quer conseguir o DNA do terceiro candidato. Se ele for realmente o pai, ele poderia salvá-lo a essa altura? Era a única coisa que podia fazer por Hye-yeon. No dia seguinte, ela ataca o empresário e pede que ele cuspa em seu rosto para deixá-lo em paz. Ele não tem outra opção a não ser obedecer ao pedido estranho. Depois disso, ela vai embora muito contente, mas nesse momento Hye-yeon sofre um ataque cardíaco e por causa disso acaba na terapia intensiva. Quando Yemi chega, Won-suk a repreende por não estar ao seu lado nesse momento tão crítico. Por sua vez, a mãe de Hye-yeon chora pela partida do filho. Ela pensa que ele se foi porque ela era exigente e não o deixou ser feliz. Mais tarde, Yemi consegue entrar no quarto do namorado e mesmo ele estando inconsciente, conta tudo o que teve que fazer para conseguir a amostra de DNA do terceiro candidato. De repente, a mão de Hye-yeon a abraça. Ele havia acordado, embora ainda estivesse muito fraco. Yemi passa um momento de paz ao lado dele, de repente recebe uma mensagem com os resultados do teste de DNA. O presidente da farmacêutica não era seu pai biológico. Hye-yeon olha para o teto dizendo que não gosta da vista, já que era o que todos os doentes viam antes de morrer. Então, Yemi toma uma decisão maluca e foge com seu namorado para dar um respiro. Ao chegar ao ponto de ônibus, Hye-yeon cai no chão e bate a cabeça. O líquido vermelho escorre pelo seu rosto. Yemi o colocava lá, já que pensavam que se tratava de alguém sem vida. Quando nada podia piorar, Yemi recebe a ligação de Hye-yeon. Isso a faz chorar e ela não atende. Finalmente, Hye-yeon acorda e consegue ficar estável o suficiente para caminhar. Ambos conversam sobre o que farão agora. Concordam em continuar procurando o quarto candidato? Nesse instante, o assistente aparece para ajudá-lo, consegue roupas e suprimentos para que continuem a viagem. Antes que ele vá embora, o assistente exige que prometa que vai voltar. Ele vai voltar porque, apesar de tudo, ainda gosta muito dele. Hye-yeon diz para não se preocupar, que voltará e seguirão trabalhando juntos. Assim, eles continuam a viagem cheia de emoção, onde Hye-yeon e Yemi se divertem como se nada de ruim estivesse acontecendo. Depois eles vão comprar roupas mais decentes. Hye-yeon se apaixona ainda mais ao tirar fotos dela, depois eles também tiram várias fotos juntos e passam as noites olhando as estrelas. Enquanto isso, Haeyeon vai a uma loja de informática, onde, com muito sofrimento, decide apagar todas as fotos que tinha com Yemi para tentar superá-la. À noite, ele sai em busca de diversão noturna, mas acaba apenas se metendo em problemas em uma boate. Ele fica bêbado e começa a contar sua história para todo mundo. Os seguranças o pegam e, na confusão, seu telefone cai acidentalmente. Ele liga para sua mãe do outro lado. Ela ouve tudo, sem saber o que estava acontecendo, apenas escuta seu filho gritar e ser agredido. Por isso, Johan, mais uma vez, precisa ir buscá-lo. Pela manhã, o casal chega à casa onde deveria estar o quarto candidato. Yemi bate na porta, mas quando vê uma mulher sente uma sensação estranha. Hye-yeon foge do local e a deixa sozinha. A verdade é que eles não foram atrás do quarto candidato. Eles foram procurar a mãe biológica de Yemi. Com isso, Hye-yeon finalmente tinha cumprido sua promessa, aquela promessa de descobrir sua verdadeira data de nascimento. Mais adiante, Hye-yeon para o veículo e começa a chorar. Jun entra no carro. Aqui nos revelam que isso foi algo que os dois tinham planejado pelo bem de Yemi, mesmo que isso significasse abandoná-la. Depois, Yemi caminha sozinha pela estrada, chora e grita, desolada porque a deixaram sozinha. Sua suposta mãe corre atrás dela para tentar conversar. Yemi chorando. Ela pergunta se sabe quem é, mas sua mãe biológica não tem coragem de responder. No fundo, ela sabe que é sua filha, mas não tem coragem de dizer, então simplesmente vai embora. Yemi grita para ela que não deveria abandoná-la de novo, mas mesmo assim, a mulher nem sequer se vira. A garota chorando, segue seu caminho e um carro para oferecendo ajuda. Ela ignora e chora ainda mais alto. Então o assistente chama Yemi e se oferece para buscá-la.
Quando desliga na ligação, vemos que ele estava com a mãe de Hyun. Ele havia se encontrado com ela para tentar encontrar pistas sobre seu filho. Lá também aparece Won-suk, procurando desesperadamente por Hae-yeon. Ela se refere a ele como seu menino, e isso comove a mãe de Hyun, porque ambas estão pensando em seus filhos. O assistente quer aproveitar isso para fugir, mas Ye-mi não quer parar de procurar por Hae-yeon. Ele estava com Hyun. Supostamente, eles continuariam juntos até encontrar o pai deles, ou até que seus dias acabem. Eles param em um restaurante para comer, mas Hae-yeon não tinha apetite porque estava se sentindo mal. De qualquer forma, apesar dos mal-entendidos, Hyun cuida dele e tenta convencê-lo a comer, mas ele só sentia náuseas. Depois, Hyun conta a ele sobre sua infância. Ele diz que talvez nem tudo tenha sido culpa da mãe, já que quando era criança era muito travesso e não obedecia à mãe. Ela sempre o repreendia por isso. Isso faz com que Hae-yeon se lembre da sua infância. Ele recorda como um pedido inocente mudou sua vida para sempre. Acontece que Hae-yeon se cansou de brincar com o pai, então queria um irmãozinho. O menino insistiu tanto com a mãe que acabou convencendo-a, então ela pediu ao médico outra inseminação. Mas foi assim que descobriram que Hae-yeon não era filho biológico do pai, já que tinham usado uma amostra errada. Mas a mãe, pelo bem da família, decidiu esconder isso. Isso lhe causou muitos problemas de ansiedade e ele começou a tomar antidepressivos. Algum tempo depois, o pai vai à clínica, onde o médico revela a verdade para ele. Ele reclama com a esposa por esconder isso, e ela diz que fez pelo bem dele, que ele nunca deveria saber. Por isso, eles começaram a brigar. Hae-yeon estava ouvindo tudo e corre para o seu quarto para chorar. Só de madrugada, a mãe visita o menino e oferece levá-lo para ver as estrelas, mas ele diz que não, porque estava com muito sono. No dia seguinte, o carro da mãe foi encontrado em um acidente, com ela sem vida. Acontece que a mãe já não o amava mais, e isso era algo que a consumia por dentro. Por causa disso, ela tomou aquela decisão. O pai de Hae-yeon sentia o mesmo, por isso queima todas as fotos da família. Desde aquele dia, Hae-yeon sentiu o peso de ser o responsável por acabar com sua família. Mesmo assim, Hae-yeon viveu com seu pai pelo resto da infância. Mas ele o trouxe, tratou como se fosse um desconhecido, nem sequer falava com ele. Depois de muitos anos, no dia da sua formatura, implorou ao pai que fosse. Ele havia decidido que se o pai fosse, ficaria com ele, mas se não fosse, seguiria seu próprio caminho e o deixaria em paz. O pai de Hae-yeon não foi à sua formatura. Por causa disso, ele vagou pelas ruas sem rumo. Para piorar, naquele dia nevou e fazia muito frio. Depois aconteceu tudo o que vimos até agora. Voltando ao presente, Ye-mi chega ao endereço onde supostamente estava Hae-yeon, embora tudo fosse uma armadilha. No lugar aparecem Won-suk e a mãe de Hae-yeon. Elas a encaram seriamente e decidem conversar para saber onde estão seus filhos. A mãe de Hae-yeon a afasta. Primeiro, ela pede seu celular para ligar ao filho, pois ele não atende, mas Hae-yeon estava com o aparelho desligado. Não importa quem ligue para ele, ele não atende. Ele só estava passando o tempo com Hae-yeon. Eles se conectam e viram amigos, já que não podiam fazer mais nada. Ye-mi aproveita e conta sua história sobre sua mãe, como ela a abandonou no orfanato e ao encontrá-la não foi capaz nem mesmo de pedir desculpas. Won-suk e a mãe de Hae-yeon ficaram furiosas e oferecem sua ajuda para se vingar. Elas estavam tão comovidas que pareciam ter esquecido que estavam brigando. Ye-mi se sentia protegida e amada. Por isso só queria comemorar, mas o momento feliz é arruinado com a chegada surpresa de Hae-yeon e Hae-yeon. Won-suk conversa com Hae-yeon, tenta dizer que tudo vai ficar bem, mas ele tem medo de enlouquecer, já que seu cérebro não está funcionando direito e pode falhar a qualquer momento. Enquanto isso, a mãe de Hyun fica um tempo com ele no carro, quase não conversam. Ela pede o telefone do filho e diz para ele ligar, depois pede para ele descer do carro e o deixa na estrada, liga para ele e o liberta. Ela diz para ele aproveitar a vida, fazer o que quiser, mas se cuidar e voltar para casa quando quiser. Depois, a mãe de Hyun conversa com Johan, implora para que ele não vá para os Estados Unidos, que fique na Coreia como seu segundo filho. Pela primeira vez, ouvimos a voz de Johan, que aceita e a chama de mãe. Mais tarde, os outros passam uma noite agradável entre risadas, até Hyun estava lá, Hae-yeon os observa e se sente feliz quando todos dormem. Ele sofre uma forte recaída, por isso sabe que não lhe resta muito tempo, então foge dali. Jae-min percebe e vai atrás dele. Graças a isso, conseguiu salvá-lo de ser atropelado.
Que ele espere, mas enquanto procura as chaves do carro, ele foge de táxi. Seu destino era a casa do pai, aquele pai que o criou nos primeiros anos de sua vida. Ao vê-lo, não hesita nem por um segundo, corre até ele e o abraça. Surpreendentemente, seu pai não o rejeita, pelo contrário, o recebe com muito carinho. Ao que tudo indica, seu pai o amava como filho, mas também o culpava pela morte da esposa. Por isso, não falou com ele na infância. Filha de Jaemin, um homem muito importante por estar na formatura de Rieyeon. Só que ele não pôde vê-la. Depois, seu pai lhe diz que deve ir para o seu quarto, aquele que tinha quando era criança, já que todo esse tempo ele o manteve exatamente como havia deixado. Ao estar em casa, tenta dormir, mas nesse momento alguém bate na janela. Era Jaemin que havia conseguido encontrá-lo. Ela não reclama de nada, diz que agora é a vez dela protegê-lo. Rieyeon comenta que sua busca já terminou porque finalmente conseguiu encontrar seu pai. Mesmo assim, quer passar seus últimos momentos com Yemi. Antes de ir embora, ela deixa um bilhete agradecendo por tê-lo criado, dizendo que apesar de tudo, ele sempre foi seu pai. Depois, os dois partem em uma viagem sem destino, e algum tempo depois, vemos como eles viajam pelo país e aproveitam seus dias ao máximo. Por sua vez, Yohan aparece na televisão no programa de culinária, junto com a mãe de Yoon. Ambos pareciam muito felizes. Won-suk e o assistente trabalham juntos, ele precisava de um chefe e ela de um assistente. Por outro lado, Yoon tinha se tornado um youtuber montanhista. Comentava com seus seguidores que teve o coração partido, mas isso o ajudou a crescer e se tornar melhor. Enquanto isso, o casal passa dias inteiros de amor e felicidade. Depois de um tempo, chega o inverno, os dois caminham pela neve e encontram alguns trevos. Por causa disso, fazem uma aposta. Quem encontrar um trevo de 4 folhas deve conceder um desejo ao outro. Ambos se separam para procurar. Yemi conseguiu encontrar, mas o nariz de Rieyeon começa a sangrar. O momento que ela tanto temia havia chegado, a bomba em sua cabeça finalmente explodiu. Yemi o vê caído no chão e grita para ele não morrer, que nem pensa em deixá-la sozinha. Mais uma vez, Rieyeon pede desculpas para ela e mal consegue ouvi-la. No final, ele conseguiu o que tanto queria. A última coisa que viu não foi o teto de um hospital, mas sim a pessoa que mais amou e o imenso céu. Supostamente, não havia como se salvar, mas talvez o trevo de 4 folhas tenha lhe concedido um milagre. Ou esse é o final em que eu quero acreditar? É assim que termina essa história. Espero que tenham gostado do resumo. Obrigado por assistir até o fim. Deixe um like e inscreva-se no canal para não perder novos vídeos. Até a próxima história.